1508 anos. Não foi muito fácil condensar 1508 anos em 40 minutos, mas eu tentei levar para os irmãos como que foi todo o processo, desde os discípulos, quando eles saíram para Galiléia, saíram para Jerusalém, Galiléia, até os confins da terra, e como que esse evangelho chegou até nós por intermédio da reforma. Hoje, como herdeiros dessa reforma, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo na primeira carta de Pedro 4:11. Como herdeiros da reforma, nós vamos verificar o que nos é possível trazer para os nossos dias e vivenciar a grandeza da reforma nos nossos dias. Pedro fala, na primeira carta dele, no versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vimos que os reformadores, eles tentaram trazer a Bíblia, trazer a vivência da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Porque, na realidade, o que a reforma tinha feito até então, o que a igreja, na Idade Média, fez, foi fazer muita separação, muita divisão do que era sagrado, do que não era sagrado, né? E essa dualidade provocou uma dificuldade na igreja, porque os fiéis acabaram sendo meramente ouvintes. Eles iam participar da missa e eles não tinham um momento de realmente participar da adoração a Deus, porque era tudo por intermédio do padre. Aí ficava complicado. O coral, como nós dissemos, né, era um coral profissional, ninguém mais cantava. Então, a adoração ela era extremamente limitada. E os reformadores, eles queriam uma vida diante da face de Deus. E Lutero foi um dos que usou uma expressão latina várias vezes em seus trabalhos, e essa expressão é coram Deo, que na tradução é exatamente isso: viver a vida diante da face de Deus. E eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos a respeito de como trazer essa ideia tão profunda da reforma para os nossos dias. Como nós podemos, no século XXI, em uma outra cultura, em uma outra situação política e econômica, vivermos diante da face de Deus no nosso dia a dia. Então, voltando um pouquinho atrás, nós vimos que Lutero estabeleceu os 5 solas, né? Não foi só ele, foi depois que a reforma começou a acontecer, né? Então eu pergunto, será que ser reformado significa saber os 5 solas? Ou saber o credo apostólico, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que eu tenho certeza que o que os reformadores quiseram legar para nós foi exatamente
uma volta à Bíblia, uma volta aos princípios da palavra de Deus, para que possamos viver realmente uma vida diante de Deus. E diariamente essa vida. E nós vimos também que na Idade Média, o que aconteceu é que a visão do mundo, ela não era uma visão teocêntrica. Que é uma visão teocêntrica? É uma visão onde Deus é o centro do universo. Havia uma dificuldade, porque a filosofia europeia, ela vinha resgatando ideias da Grécia Antiga, dos filósofos, e eles separavam muito as coisas espirituais das coisas materiais. Inclusive, o aspecto de ver o mundo como o que nós podemos sentir pelos nossos sentidos é do mundo, é coisas do universo. Fora disso, a parte espiritual é uma outra coisa, fica num andar superior. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ela é muito clara. Ela une o ser humano, ela une a parte espiritual à parte física. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha nesse contexto e não nos separando e fazendo coisas divergentes. Então, nós vamos perceber também que, como a reforma, ela foi uma reforma, os reformadores queriam uma reforma eclesiástica e religiosa. Eles estavam preocupados com a forma como a igreja estava tratando o evangelho, com a forma como a igreja caminhava totalmente fora dos princípios bíblicos, da herança apostólica, e eles queriam também um reconhecimento de como Deus age e de como ter esse encontro com Deus e essa vida próxima de Deus, que estava praticamente perdida. Mas eles acharam que ficaria circunscrita, vamos dizer assim, as paredes das igrejas à reforma. Mas o que aconteceu não foi isso. A reforma foi algo tão maravilhoso que ela extrapolou as paredes da igreja. E ela foi para a sociedade. Ela interferiu, ela teve efeitos na música, na arte, na educação. E ela criou bases também para a participação social e política, para o conceito de cidadão emancipado, por intermédio da educação. E eu achei muito interessante compartilhar com os irmãos um fato que aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu curso de Direito, éramos obrigados, no final do curso, a apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Além de termos que fazer o trabalho, nós tínhamos também que apresentá-lo para uma banca, isso tudo valendo nota. A minha orientadora me orientou o trabalho todo, mas ela pediu-me que eu submetesse o meu trabalho ao professor de português, para que não houvesse problema de erro, principalmente o português jurídico. E eu apresentei o trabalho ao professor, antes de ser apresentado à banca, e ele leu o trabalho, e o dia que ele foi me entregar, ele disse assim para mim: vocês, protestantes, escrevem e leem muito bem, porque vocês praticamente
aprenderam a ler na Bíblia. Eu fiquei muito contente com a história, né? Me senti orgulhosa de saber, porque realmente, quando os nossos pais nos batizaram, né, e os pais de hoje batizam, a promessa que eles fazem era de ensinar os filhos a ler, para que eles viessem ler por si mesmos as Sagradas Escrituras. E os meus pais cumpriram o que eles prometeram perante a igreja. Então, diante disso, a gente vê que a igreja, a reforma, nos atinge hoje ainda, no pleno século XXI. Né? Ver alguém, um professor, que num ambiente acadêmico, onde é difícil até falar de Deus, e ele perceber que nós, os protestantes, temos esse diferencial. Então, nós vamos ver que, como houve essa mudança toda na forma do culto, os nossos hinos, que são verdadeiros tratados de teologia, a participação da congregação no culto de louvor a Deus, tudo isso foi facilitando, foi divulgando os ensinamentos bíblicos. E a visão teocêntrica de mundo, ela é muito clara, ela pressupõe uma mudança na compreensão que nós temos de quem é Deus e como Ele se relaciona conosco. Essa parte que a reforma trouxe para nós é de fundamental importância, porque a igreja começou a sair dos mosteiros após a reforma e começou a vivenciar no mundo comum, no mundo das ideias, no mundo do que estava acontecendo à época, com os grandes descobrimentos, o avanço da ciência, enfim, esses aspectos todos, né, foram sendo desenvolvidos. Então, essa compreensão de quem Deus é e de como nós devemos relacionar com Ele, nos leva nos transforma a nossa visão de mundo. Se nós éramos se os cristãos eram meros espectadores durante a missa, no culto ele já se torna um participante. Então, ser reformado implica em reconhecer a soberania de Deus. E tudo, então, que acontece nos leva, a compreensão da soberania dele nos leva a perceber que toda a nossa vida pertence a ele. O que nos faz lembrar do Salmo 139, que Davi fala, né? Para onde fugirei da tua face? Para onde ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá a tua destra me guiará. Então, diante dessa majestosa e onipotente presença de Deus em todos os sentidos, ser reformado implica em viver uma vida inteiramente na presença de Deus, porque não tem como fugir. Sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Pois não há nada que possamos ocultar dele. Viver na presença do Eterno não é somente aos domingos, quando da celebração do culto, ou das reuniões de oração, ou de estudos bíblicos. Não existe para o reformado a divisão de atividades do sagrado e do profano, uma eterna luta entre o bem e o mal, ou entre dois reis e dois reinos. O pensamento grego dominante, conforme eu já falei, né, ele fazia essa divisão,
mas os reformadores protestaram contra esse pensamento simplista de sagrado, profano, religioso, não religioso, extraordinário e ordinário. Inclusive, a palavra ordinária, às vezes a gente usa num sentido pejorativo, mas aqui nós estamos usando essa palavra no sentido de comum, de corriqueiro, do dia a dia. Então, ele diz que essas divisões todas, os reformadores não concordavam com isso. Ele é a volta para a Bíblia que recupera a visão judaico-cristã de mundo físico, pois ele é o mundo de Deus. Nós somos um ser completo, tudo tem valor. E, inclusive, quando perguntaram a Lutero qual seria a essência da vida cristã, o que seria o coram Deo que ele tanto falava, ele afirmou: servir a Deus em qualquer chamado útil, seja ele ordenado ou leigo. Então, para Lutero, o interesse por Deus é uma questão de vida ou morte, envolvendo a vida como um todo. A existência humana é vivida coram Deo, ou seja, diante de Deus ou na presença de Deus. Se ser reformado é viver uma vida perante Deus, então surge a pergunta: como usar as nossas atividades para honrar e glorificar a Deus? Fizeram essa pergunta para Lutero também. Como um sapateiro poderia louvar a Deus na sua profissão, ao produzir sapatos? E Lutero respondeu que ele fizesse o melhor sapato e vendesse por um preço justo. Nessa expressão dele, fazer o melhor e vender por um preço justo, nós podemos perceber todo o processo da produção. O relacionamento dele com o produtor da matéria-prima, como ele se relacionou, de que forma que ele fez a compra, se foi justo o que ele pagou para o produtor da matéria-prima. Na confecção do calçado, se ele trabalhou com pessoas, com outras pessoas, como que foi o tratamento dele para com aquele funcionário, de que forma ele agiu, como foi que ele estabeleceu a forma de pagamento, até entregar para o cliente, né, os sapatos, que deveria ser por um preço justo. Então, nesse processo todinho de produção, a gente percebe que a preocupação de Lutero era exatamente essa de fazer todo o processo na face de Deus. E esse viver diante da face de Deus parte, obviamente, de um coração quebrantado e submisso a Ele. Então, tornar as coisas ordinárias, sagradas, os reformadores aprenderam com o próprio Senhor, que quando se encarnou, andou neste mundo de modo ordinariamente santo, vivendo entre a glória e a poeira produzida em uma serraria, numa carpintaria, e das estradas pelas quais ele andava. O Deus extraordinário se fez homem, se fez ordinário e habitou entre nós. O sagrado e o secular se tornaram uma unidade em Jesus Cristo. Os reformadores foram redescobrindo esses tesouros nos ensinamentos bíblicos que a igreja medieval havia deixado sobre os escombros dos seus desmandos. A teologia reformada, então, ela volta-se aos princípios bíblicos que responsabilizam cada pessoa a viver
perante a face de Deus, comprometendo-se diante dele por todo pensamento e ação. Os nossos menores atos são significativos quando nós apontados para o Senhor. Deus está presente no cotidiano e cada ato ordinário é uma forma de adorá-lo. Viver uma vida diante de Deus é lembrar que o que fazemos, falamos ou pensamos no nosso cotidiano deve ser para a sua honra e glória. Uma vida integral que espelhe o Evangelho. Aí nós perguntamos, né, em vários momentos a gente tem dificuldade de como viver diante de Deus naquele determinado momento, de como agir diante de Deus naquele exato momento, diante das dificuldades que nos aparecem a cada instante. Uns anos depois da reforma, o reformador holandês Abraham Kuyper, ele faz um conceito, né, sobre uma vida diante de Deus colocada em prática. Então, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos, que isso aqui é da lavra dele. Onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente o seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Então, nós podemos perceber nessa definição de Kuyper que em todas as áreas, se ele diz todas as áreas, então o advogado, o médico, o dentista, os professores, o produtor rural, o trabalhador rural, porque às vezes a gente faz uma diferenciação entre o produtor e o trabalhador, né? Entre o motorista de ônibus, entre o motorista de Uber, o funcionário público, tudo isso é, segundo Kuyper, para a glória de Deus. O reformado, o cristão reformado, ele tem a obrigação de viver dessa forma. Coisas ordinárias, né? O que são coisas ordinárias? Isso aqui, para mim, é a parte mais difícil de viver diante da face de Deus nas coisas mais comuns. Porque enquanto a gente está dando uma aula, enquanto a gente está redigindo um processo, enquanto a gente está fazendo uma receita médica, atendendo um paciente num consultório dentário, parece que as coisas ficam mais fáceis. Mas e o dia a dia, o ordinário, o comum? Como é que fica a nossa vivência? Isso nos leva a pensar que, se nós pararmos um pouquinho, são nessas coisas pequenas que existe muita beleza. E nós podemos vislumbrar um lampejo da graça de Deus nesses aspectos. Dentro de casa, como é difícil, às vezes, viver corandel, né? Na face de Deus. Porque ali a gente está sem máscara, né? Ali as máscaras caem, não precisa nem, eu costumo até brincar, que normalmente não precisa nem chegar na quarta-feira de cinza. Na segunda-feira, né, a máscara já caiu, né? A gente não tem condições de ficar mascarado o tempo todo com o marido, com os filhos, com pai, mãe, enfim, a convivência do lar é uma convivência meio complicada, né? E como viver corandel nesses momentos? Mas quanta doçura nós podemos perceber quando a gente chega em casa
e sente aquele cheirinho de café que acabou de fazer, né? Dá um sentimento de gratidão, dá uma coisa gostosa assim da gente perceber. Como boa mineira que sou, a nossa vida sempre foi ao redor de uma mesa, né? Sempre. O café era só para dizer que precisava sentar-se à mesa para uma conversa, para uma discussão mais séria, para definição de projetos, mas sempre ali, aquela mesa. De repente vinha um pãozinho de queijo, né? E aí um bolo de fubá, que só minha mãe sabia fazer. E então essas coisas todas nos deixavam assim felizes ao redor daquela mesa, e muitas vezes saíam problemas difíceis de relacionamento, definição de carreiras, enfim, todos esses problemas, né? Mas o cheirinho do café sempre chamava a atenção, né? Uma outra coisa também, uma casa organizada. É uma coisa tão banal, né? Mas que delícia a gente entrar numa casinha, por mais simples que ela seja, encontrar tudo nos seus devidos lugares, né? Numa mensagem respondida com delicadeza, mesmo quando ela não nos tenha trazido delicadeza. Hoje está muito massificado essa história, porque na minha época a gente se falava ao telefone, mas era o telefone fixo, né? A gente escrevia carta, então dava tempo de pensar para escrever, né? Hoje não. No WhatsApp vai aquelas mensagens e às vezes a gente recebe cada mensagem e fala, mas será que não foi para o remetente ou para a pessoa errada, não? Para o destinatário errado, não? Porque parece que não tem sentido. Então, se a gente for responder da mesma forma, é uma coisa desagradável. A gente vê também brigas, às vezes até entre evangélicos, né, nessas redes sociais, de uma agressividade a toda prova. Aí a gente pergunta, né, poxa, mas aonde que está a beleza do Evangelho? Aonde está a vivência na face de Deus? Será que é isso mesmo? Nós temos também várias outras coisas, né? O afago de uma criança triste, eu coloquei aqui, o abraço a um idoso cansado, uma conversa com um jovem. E eu me lembrei de quarta-feira passada que eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com o Tiago. Gente, eu fiquei encantada de ver um jovenzinho assim, tão amoroso com a obra do Senhor Jesus, tão disponível para trabalhar para a obra do Senhor. Isso aí é o corandeu mesmo, né? É andar de acordo com na presença de Deus. Uma outra coisa que me chamou muita atenção também no decorrer da semana passada foi o trabalho das nossas mulheres da costura, que se reuniram depois de fazer inúmeras almofadas para as pacientes oncológicas, foram levar lá no Hospital Oncológico, no São Daniel Comboni. Que coisa! E ali elas tiveram a oportunidade, né, Regina, de orar, de falar do amor de Deus e demonstrar esse amor de Deus naquelas peças que elas levaram. Porque são almofadas para apoio de quem faz radioterapia, quem já foi cirurgiado. Então, quer manifestação maior da graça de Deus, do amor de Deus, nessas atitudes? Enfim, não nos custa um bom dia para o zelador do prédio, não nos custa uma conversa mais agradável com um funcionário público. O presbítero Antônio, que trabalha em banco, quantas vezes o cliente chega lá achando que ele é o dono do banco, né? E sai agressivo e falando o que não deve. E muitas vezes é um crente, é um cristão. Mas será que ele é realmente um reformado? Será que ele está buscando a glória de Deus em todas as atitudes dele? Então, é uma coisa para a gente pensar, né?
como que tem sido a nossa atitude diante de todos esses processos tão comuns, né, dessas atitudes tão comuns, tão ordinárias do nosso dia a dia. Uma outra coisa, né, no trânsito, a gente vê tanta agressividade no trânsito. Eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de andar aqui em Cacoal, de dirigir aqui em Cacoal, muito embora eu tenha vindo de São Paulo, capital, e eu dirigia lá. Mas aqui eu tenho uma certa insegurança, porque, me perdoem, mas os motociclistas me assustam, né? Eu me sinto insegura com as cortadas, com a forma agressiva, como aquelas caminhonetes enormes jogam a gente na marginal, enfim. Agora, qual é o meu papel? Eu os deixo passar, eu prefiro dar, é a minha mão, é o meu momento de atravessar, mas eu prefiro deixar que o outro passe e falo que Deus o abençoe, porque é muito complicado, é muito difícil, né? Enfim, refletir a glória de Deus no nosso dia a dia, nas coisas comuns, mas vislumbrando o extraordinário, nesse mundo que valoriza o sucesso, é um viver a essência da vida cristã. Como cristão, minha vida é referência onde quer que eu esteja. E assim eu deixo essa mensagem para os irmãos, que viver na face de Deus é ter uma vida de referência, uma referência do Evangelho, aonde quer que eu esteja. Obrigada pelo carinho de vocês, pela paciência. Eu vou pedir ao pastor Moacir que encerre para a gente.